Bom, olá pessoal. Então, agora que a gente já tem o Visual Studio Code instalado, o Git instalado e o NVM instalado, né? Bom, a propósito, deixa eu mostrar uma coisinha aqui no Chrome. Eu falei para vocês não instalarem, né, o Node através desse site, né, nodejs.org, tá? E pedir para vocês instalarem no lugar dele um gerenciador de versão do Node, tá? Se você clicar aqui no caso do Windows, tá, galera? No caso do Windows, você vai acessar esse site, essa URL, e vai clicar aqui. Cadê download? Aqui, ó, download the last installer, ok? Vou clicar nesse cara, vai cair nesta pagininha. O que eu recomendo vocês instalarem é esse cara aqui, ó, NVM Setup, tá? Eu baixei aqui, ó, tá bom? Eu já tinha feito o download dele, né? Então, mas eu cliquei nesse cara, NVM install, desculpe, NVM Setup, fez o download e o ícone desse cara aqui, ó, deixa eu mostrar ele aqui. Aqui, fiz o download, descompactei, é um arquivo executável. Vou aumentar um pouquinho o zoom, é esse cara aqui, NVM Setup. Maravilha? Muito bom. Então, voltando aqui no nosso slide, para a gente começar, né? Antes da gente começar, aliás, eu quero falar um pouquinho o que é o terminal, tá? Então, por exemplo, voltando aqui no meu Chrome, vou vir aqui, ó. Vou fazer o seguinte, digamos que a gente quer, sei lá, por exemplo, instalar um cara chamado Node.js, que é um cara que vai transformar os nossos arquivos CSS em CSS. Aí a gente vai ver em detalhes isso tudo. Eu só quero mostrar como que a gente faria para instalar esse cara, tá? Então, abrir a página do projeto. Vamos lá, descendo um pouquinho aqui. Voltando aqui, vamos lá. Install. Olha só. npm install Node.js. Bom, aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que eu faço com esse comando, né? Onde eu vou digitar esse comando, né? Outra coisa, por exemplo, gulp.js, né? Gulp.js. Ou Webpack, qualquer um, né? Na verdade, Webpack, vamos lá. Tá? Vou clicar no webpack.js.org. Então, eu vou explicar o que esse cara é, na verdade, tá? Mas por enquanto, vamos vir aqui, ó. Procurar alguma coisa aqui para instalar. Vamos lá. Esse aqui nem mostra documentação. Vamos ver se eu tenho aqui instalação. Não, esse aqui nem mostra como instala. Vamos abrir aqui o gulp.js. Tá lá. npm install gulp CLI. Pô, mas o que é isso, né? Ele mostra os comandos, mas aonde eu vou digitar esse cara, tá? Bom, ninguém nasceu sabendo, ninguém é obrigado a nascer sabendo. Por isso que eu quero iniciar bem do começo, pessoal, bem do comecinho mesmo, tá? Vamos lá. O que é o terminal, né? O terminal, a grosso modo, tá, pessoal? É um programa que a gente vai interagir com a máquina, interagir com o nosso computador através de linha de comando, através de comandos que eu digito nesse tal de terminal, tá? O Windows, ele possui o terminal dele, nativo aqui do Windows, é o CMD, tá? Que é o prompt de comando, tá? Eu poderia vir aqui, ó, Ctrl R, desculpe, Windows R, e vir aqui, ó, CMD, ok? Se eu der um Enter, ele vai abrir aqui, trazer para cá, é esse cara aqui. Então, isso aqui seria um terminal, tá? A grosso modo. Se eu clicar aqui no Windows, eu poderia vir aqui e buscar aqui, prompt de comando, tá? É a mesma coisa. Se eu clicar, ele vai abrir aqui no meu outro monitor, mas tá aqui. É a mesma coisa, tá? A gente não vai utilizar esse cara, ok? Por quê? Porque o Windows, ele usa alguns comandos que é do próprio Windows. Por exemplo, se eu digitar aqui dir, eu vou verificar os arquivos que eu tenho no meu diretório ali, no meu diretório users/Daniel, tá? Então, o Windows, ele tem os comandos do próprio Windows, tá? O ideal é a gente utilizar um terminal que simule comandos Unix, ok? Aí você já vai falar uma linguagem mais universal, digamos assim. Tanto o Mac vai funcionar, como o Linux vai funcionar, e no Windows também, que a gente vai estar simulando comandos do Linux aqui no nosso Windows, tá? Bom, se você já instalou o Git, conforme eu mostrei aqui nesta URL, você já ganhou de presente o Git Bash, tá? Então eu vou vir aqui, ó, Git Bash,
ok? Vou abrir esse cara. Tá lá. Temos aqui um terminalzinho que simula comandos Linux, ok? Tanto é que se eu vier digitar dir, esse comando, opa, ele até mostrou, mas no Windows, no Linux, no Mac, provavelmente não vai mostrar, tá bom? Deixa eu abrir o prompt de comando também. Deixar os dois aqui. Quero fazer uma comparação. Se eu digitar aqui, por exemplo, ls, olha só, eu tenho o mesmo resultado, tá? Ele vai me mostrar ali os arquivos e diretórios que eu tenho no meu sistema, né, na minha pasta aqui, tá? Se eu digitar ls no prompt de comando, ó, ls não é reconhecido, ok? Então, o Linux, o Git Bash, ele vai simular comandos Unix. Ele até funcionou aqui o comando dir, o comando do Windows, né, o dir, mas isso nem sempre foi assim, tá bom? Então, por padrão, a gente utiliza sempre o Git Bash, tá? Bom, abri esse terminalzinho aqui para mim. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui digitar, por exemplo, npm install gulp CLI, né, -G, que era o comando que estava lá no site que a gente viu. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter um erro. Aliás, no seu caso, você vai ter um erro, porque provavelmente, dá o Ctrl C aqui, provavelmente você não tem o comando npm, tá? Provavelmente você não tem esse comando npm. Se eu digitar aqui no meu terminal, por exemplo, node -v, o que vai acontecer? Eu vou visualizar a versão do Node que eu tenho instalado aqui, tá? Você provavelmente não vai ver isso. Deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom. Você provavelmente não vai ver isso, porque você ainda não instalou nenhum Node, tá? Se você instalar o Node, você vai ter esta saída aqui. Agora, se você instalou o Node, o gerenciador de versão do Node lá, o NVM, o que vai acontecer? Olha só, NVM, se eu digitar isso aqui, ó, NVM --help, eu vou ter aqui na saída a ajuda do NVM, tá? Então aqui ele vai me mostrar os comandos que eu posso utilizar. Então olha só, NVM install e a versão do Node que eu quero. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o nosso Node aqui, eu estou na versão 10.15.1, certo? E nós vimos que a minha versão, opa, já estou perdido aqui, se eu digitar node -v, no meu caso, eu tenho a 10,3. Eu vou instalar a 10.15.1. Vamos lá. NVM install 10.15. Vou deixar só 10.15. Vou dar um Enter. Ó lá, tá fazendo o download do meu Node. Vai demorar um pouquinho. Download completo. Se eu digitar node -v, assim, eu baixei o download, mas eu ainda não estou utilizando. Então eu faço o seguinte, nvm use 10.15. Ok? Estou usando agora a versão 10.15. Se eu digitar novamente node -v, ele vai mostrar a versão 10.15. Ok, pessoal? Então, digamos que você instale uma versão mais atual e quebre o seu projeto, tá? Você pode facilmente voltar para a versão anterior, tá bom? Como que eu faço para ver as versões que eu já instalei? Olha só, node, aliás, nvm. Vamos digitar help de novo? Olha só, eu tenho aqui, ó, NVM, sistema de arquivo, né, se é 32 ou 64. Eu tenho aqui o install, eu tenho aqui o NVM list. Vamos digitar esse cara? NVM list. E tá lá. Estas são as duas versões disponíveis. Ou seja, se eu precisar voltar para a versão anterior do Node, basta que eu faça a NVM e use 10.3.0. Tá lá, Node -v. Estou com a versão que eu tinha antes. Legal? Então assim é muito mais fácil. Se você instalou uma versão e quebrou o seu projeto, rapidinho você volta para a versão que estava antes e problema resolvido. Maravilha?
Muito bom. Então, voltando aqui no nosso slide, eu mostrei para vocês, né, o npm install. Então, quando a gente instala o Node, ou através do próprio instalador lá no nodejs.org, ou através do seu gerenciador de versão, no nosso caso aqui o NVM, eu ganho de presente o npm, tá? Então, voltando aqui no nosso Git Bash, o que eu vou fazer? npm -v. O que significa esse "-v", pessoal? Esse "-v" serve para mostrar no terminal qual é a versão atual, tá? Então, a versão do meu npm é a 6.1, ok? Quando eu instalo o Node, de presente eu ganho o npm, ou seja, eu consigo digitar aqui npm alguma coisa, por exemplo, npm --help. Eu vou abrir a ajuda do npm, tá? Então tá lá os comandos possíveis que eu posso digitar. npm tem essa lista aqui de comandos, a gente vai ver algum deles, npm help e por aí vai, tá? Então, por exemplo, npm install, olha só, npm install, tá? Então, o que eu posso fazer? Poderia vir aqui em npm install o nome do meu pacote qualquer, um pacote que a gente ainda vai ver detalhadamente isso, e mais algumas coisas, tá? Mas eu não vou instalar nada por enquanto, a gente vai ver isso em detalhes daqui a pouquinho, ok? Voltando aqui no nosso slide, vamos ver o que é, por exemplo, o que significa GUI versus CLI, tá? Isso é só uma questão de nomenclatura que eu quero deixar claro para vocês, tá? Esse cara aqui, ó, é Graphic User Interface, ou seja, a interface gráfica do usuário, tá? E aqui eu tenho CLI, é Command Line Interface, interface de linha de comando, tá bom? É só uma nomenclatura para você saber o que significa cada um. Então, antigamente, lá quando o PC, né, o PC utilizava o sistema DOS, tá? A gente tinha... a única maneira de interagir com a máquina era através de linha de comando, no caso ali utilizando o MS-DOS, tá? Então, o comando dir que eu mostrei, e tinha outros comandos para abrir arquivo, para criar arquivo, para deletar arquivo e etc, tá bom? Então, isso era o que a gente chamava de CLI, né? Era o Command Line Interface. Para eu interagir com a máquina, eu precisava digitar comando, né? E aí, depois, quando apareceu o Windows, né? Quando criou o Windows e até mesmo o sistema do Mac, né, na época Macintosh, tá? Aí apareceu então uma interface gráfica, ou seja, a gente não precisava mais ficar digitando comandos num terminal, por exemplo, e conseguia criar arquivo, abrir arquivo, deletar arquivo, utilizando o mouse, tá? Utilizando o clique do mouse, ok? E eu já falei aqui sobre a diferença do CMD e o Git Bash, né? Então, a diferença principal é que o Git Bash é um terminal que simula comandos do Linux no Windows. Maravilha? Bom, no próximo vídeo, a gente vai dar os nossos primeiros comandos. Eu vou falar alguns comandos principais aí para a gente digitar no nosso terminal. Um abraço e até lá!